Olá, olá, meus alunos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui em Santa Catarina e sou seu professor pelo time da Verbo em disciplinas como Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito Financeiro, Direito Eleitoral, enfim, a gente está trabalhando firme aqui na composição dos nossos trabalhos pela Verbo. Meus caros, seguimos em mais um episódio aqui do Jurisprudência em Pauta. Eu quero, antes de tudo, convidar vocês para se inscrever no nosso canal da Verbo, fazer aí a inscrição do nosso canal, se porventura você ainda não é, acionar o sininho para receber as notificações. A Verbo vai ter um evento bem bacana nos próximos dias de atualização jurisprudencial. Eu vou ministrar um encontro para vocês em Direitos Humanos e Direito Constitucional, uma grande síntese do que foram os principais entendimentos dos tribunais superiores nessas duas disciplinas em 2024. Você que é meu aluno de Jurisprudência em Pauta vai poder ver uma grande sinopse dos principais julgamentos da Corte do Supremo de 2024 na parte de Direito Constitucional. E além de Direito Constitucional e Direitos Humanos, outros professores vão fazer as entradas nas demais disciplinas, nas demais matérias. Então, fica ligado na programação da Verbo, aqui no canal do YouTube, acompanha lá também no Instagram da Verbo Carreiras Jurídicas, para você ter acesso também a esse conteúdo. Fechado? Vamos começar a trabalhar então, meus caros. Vou esconder essa cara feia no canto superior direito da sua tela. A gente vai caminhar no nosso Jurisprudência em Pauta. A gente está aí com as redes sociais à disposição de vocês. Lembrando que o grupo no Telegram segue disponível para todos. Quiser baixar os materiais da aula, o PDF aqui do material que a gente emprega em aula, né? Fica à disposição de vocês. E aí a gente está agora no episódio número 82, em que vamos estudar alguns julgados destacados do informativo 1160 do Supremo Tribunal Federal. Nesse informativo nós tivemos 4 temas de repercussão geral e 2 ADIs. De todo modo, a gente sempre faz uma seleção daquilo que é absolutamente imprescindível para vocês. Destacamos julgados para fazer um estudo mais avançado, mais aprofundado, sempre de maneira dialógica. Vamos ter temas para todos os gostos aqui, temas de assuntos bem dentro do direito constitucional. Vamos ver vários julgados relevantes da Corte na sequência. E começando por um tema, meus caros, muito bacana, né? Eu, como professor de direito constitucional, a gente vê o Supremo julgando temas que desde sempre ocuparam a doutrina em direito constitucional. A gente vai ver o importantíssimo tema 1086 da repercussão geral, um julgado muito importante para direito constitucional no tema direitos fundamentais, mas também no tema organização do Estado brasileiro, discussões sobre a laicidade do Estado brasileiro, um julgado que vai cair no seu próximo domingo de prova, independentemente da carreira para a qual você está prestando a prova ou está estudando. Meus amigos, eu gosto muito de julgados como esse, porque são temas de direito constitucional que qualquer pessoa, mesmo de fora do direito, pode ter uma opinião, pode entender o problema constitucional vivenciado. Nós vamos ver aqui nesse tema 1086 da repercussão geral a discussão conhecidíssima sobre a pertinência ou não da presença de símbolos religiosos em prédios públicos. Em particular, aqui trago como exemplo o mais simbólico de todos, né? Aquele crucifixo que fica à esquerda, né? Olhando de frente para o presidente do Supremo, do plenário, ele fica à direita, né? No canto superior, aquele crucifixo lá no plenário da sala do Supremo Tribunal Federal, mas a gente sabe que é possível encontrar em diversos prédios públicos, em diversos espaços públicos, a existência de símbolos religiosos. Talvez o mais eloquente, o mais recorrente sejam os crucifixos. Esse é o tema. É uma repercussão geral, e aí repercussão geral, você sabe que é um atributo dos recursos extraordinários ou das suas derivações, por exemplo, um agravo em recurso extraordinário, que vai brotando de um caso concreto lá na base. Lá na base, o caso concreto que deu origem a esse tema 1086 foi uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, salvo engano, no estado de São Paulo, que buscava obrigar a União a retirar
todos esses símbolos religiosos de prédios públicos, pelo menos nos limites do Estado de São Paulo, os prédios públicos da União, nos limites do Estado de São Paulo. Essa discussão foi ganhando corpo pelas instâncias ordinárias e galgou o plenário do Supremo Tribunal Federal no tema 1086 da repercussão geral. Tema muito importante, muito interessante, muito instigante, suscita opiniões diversas por todas as perspectivas. A gente vai, de maneira objetiva, recobrar a base da discussão, dar corpo para essa discussão, para limpar de qualquer ruído, e depois a gente vai ver o entendimento da corte, muito polêmico. Tenho certeza de que uma parcela ficou satisfeita com o entendimento da corte, uma outra parcela da sociedade se sentiu desagradada, mas vamos lá. Meus caros, o problema constitucional aqui é muito evidente, né? Nosso ponto de partida é o direito fundamental à liberdade de consciência, de crença e de convicção. Previsão do artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Se minha memória não me entregou, essa é a redação do artigo 5º, inciso 6º. Professor, como é que você decorou esse negócio? Eu decorei porque eu já dei essa aula sobre esse tema 1000 vezes, além de todo o estudo que eu tinha feito na faculdade, mas depois para concurso, aí a gente decora, não porque quer, decora porque fica na cabeça mesmo, depois de dar trocentas aulas de teoria dos direitos fundamentais. Então olha só que interessante, a Constituição assegura um determinado direito fundamental, que é a liberdade de consciência e de crença, e sobre esses direitos fundamentais, projeta uma inviolabilidade. E, para tanto, como concretização desse direito fundamental, a Constituição assegura livre exercício dos cultos religiosos e também, de maneira contida, norma constitucional de eficácia contida, passível de restrição, na forma da lei tem-se a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Esse direito fundamental é bastante amplo, abrange liberdade de consciência, de crença e de convicção, mas o nosso foco aqui está na liberdade de crença religiosa. Muitas discussões filosóficas, sociológicas sobre a crença e a religião, mas basicamente esse direito fundamental busca resguardar a possibilidade de toda e qualquer pessoa crer em qualquer espécie de explicação, justificativa, narrativa que busque explicar a existência humana e a sua relação com o divino, né? Independentemente do que se entenda cada crença pelo divino, a figura de Deus ou qualquer outra figura correlata e as suas múltiplas variáveis. Então, o que o direito fundamental busca alcançar é a possibilidade de toda e qualquer pessoa crer naquilo que melhor lhe convier no que toca à explicação da existência humana, a razão da existência humana, de onde vimos, para onde vamos e toda a relação que a gente tem com o divino, com uma espécie de poder superior nesse período em que passamos na Terra entre o nascimento e a morte. Todas essas múltiplas explicações e variáveis e justificativas e narrativas e enquadramentos e teorias estão acobertadas pelo direito de crença religiosa. Fechado? Bem tranquilo. Essa é uma proteção constitucional relevante, já faz parte do histórico dos direitos fundamentais e também da tradição constitucional brasileira. Porém, tão relevante quanto a compreensão da existência desse direito fundamental é entender, já sob o ponto de vista histórico, sociológico, o papel que a Igreja Católica, e especificamente o catolicismo, teve na formação da sociedade brasileira e, por extensão, na estruturação do Estado brasileiro. Então a gente sai de uma premissa de cunho estritamente dogmático, de previsão constitucional de um direito fundamental, e avança para uma premissa que tem uma raiz histórica, sociológica, e que vai repercutir em pontos do histórico da existência do Estado brasileiro. Então todos nós sabemos que o Brasil foi colonizado por Portugal, e Portugal, um país católico à época do descobrimento, da chegada dos portugueses no Brasil, extremamente católico, né? E por conta disso, o catolicismo, a presença da Igreja Católica e os dogmas do catolicismo permeava
a realidade da sociedade portuguesa e permeava o Estado português, o direito português. E aí, com a colonização brasileira por Portugal, todas essas referências da sociedade portuguesa, do Estado português, do direito português, acabam figurando também como a primeira referência para o Brasil colônia. E, consequentemente, depois da independência, para o Brasil já como um Estado soberano. Então veja que, por conta desse vínculo histórico brasileiro com Portugal e da presença da Igreja Católica em Portugal, da presença de estruturas da Igreja Católica vindo e atuando decisivamente no processo de colonização brasileira. O melhor exemplo talvez sejam os jesuítas, né, que participaram, entraram território adentro, por vezes indo mais longe que as próprias expedições portuguesas. A gente tem os valores do cristianismo, do catolicismo, permeando a estrutura do Estado português, do direito português e, por extensão, fazendo parte da realidade da sociedade brasileira, do Estado brasileiro e do direito brasileiro. Estou sintetizando com bastante pobreza, inclusive, esse grande movimento, né, de vinculação do processo de construção da sociedade brasileira pós-colonização portuguesa com o cristianismo, o catolicismo e a estrutura propriamente da Igreja Católica. E aí, após a independência, mesmo com a desvinculação do Brasil com Portugal, e a independência brasileira é uma grande... É algo digno de se estudar, né? Porque nós nos tornamos independentes em 1822, nos transformamos em um império, mas esse império, a figura do imperador era alguém que tinha vínculo ainda com Portugal. E então, de todo modo, com a Constituição, com a independência, o Brasil se torna um Estado soberano, e aí a independência em 1822, a primeira Constituição brasileira propriamente, você já estudou isso em constitucional, é a Constituição do Império, lá de 1824. E aí veja, na primeira oportunidade que o Estado brasileiro recém-nascido em bases independentes teve de se constituir, ele o faz consagrando o catolicismo como a religião oficial do Império do Brasil, do Estado brasileiro sob a forma de império. Então a gente vê como que, para além de um vínculo sociológico, de uma repercussão sociológica de formação da sociedade brasileira, o Estado brasileiro nasce já conectado ao catolicismo como religião oficial. E aí, meus amigos, o Brasil, a Constituição de 1824 rege todo o período histórico do Brasil Império, e aí, ao final da década de 1880, nós temos a Proclamação da República, em 1889, e a primeira Constituição brasileira pós-proclamação da República é a Constituição de 1891, e somente aí nasce propriamente a laicidade do Estado brasileiro. Formalmente, no plano constitucional, é apenas por meio da primeira Constituição republicana brasileira, a de 1891, que nós temos a ruptura formal do Estado brasileiro com o catolicismo. O Estado brasileiro, pela primeira vez, adota a laicidade. O Estado brasileiro se torna um Estado laico, um Estado sem uma religião oficial. Porém, veja que nós estamos falando de 1891, todo o período precedente, desde 1500, nós temos uma sociedade e um Estado banhado nos valores e nos dogmas da Igreja Católica, do catolicismo e, em particular, do cristianismo. Então, tudo isso faz o caldo de realidade brasileira que perdura mesmo após o Brasil constitucionalmente romper com o catolicismo, abandonar a religião oficial do catolicismo e adotar a laicidade. E esse pano de fundo, essa raiz da sociedade do Estado brasileiro fez com que, mesmo após a Constituição de 1891, nós tivéssemos um Estado brasileiro muito associado a valores do catolicismo, muito associado a referências da Igreja Católica. E a gente tem, ao longo do século XX, né, já na vigência da Constituição de 1891, depois Constituição de 34, 37, assim sucessivamente, mesmo essas constituições
brasileiras posteriores mantendo a laicidade do Estado brasileiro, a gente teve por décadas diversos exemplos de perseguição ou de tratamento discriminatório a outras crenças religiosas, em especial as religiões de matriz africana. A gente tem leis, por exemplo, vedando a prática de cultos de religiões de matriz africana. Isso não faz muito tempo, algumas poucas décadas voltando no tempo. Então, a gente chega aqui em 2025, no tema 1086 da repercussão geral, dando esses saltos gigantescos na história, com esse pano de fundo, né? Com esse pano de fundo. E aí, olha só que interessante. Pós-Constituição de 88, a Constituição de 88 consagrou a laicidade do Estado brasileiro, artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, não deixei aí no slide, mas é importante você entender que o Supremo Tribunal Federal, pós-Constituição de 88, teve a oportunidade de, aos poucos, ir conhecendo de casos e de discussões que vão aclarando, ou que foram aclarando, ou dando sentido à laicidade do Estado brasileiro. Em outras palavras, o Supremo foi enfrentando problemas constitucionais que foi dando corpo, foi dando vida ao alcance da previsão do artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, que precisa ser lido, e o Supremo assim o fez, à luz dessa história do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, dessa conexão com a Igreja Católica e com as religiões como um todo. Então, uma ideia muito importante, fazendo uma grande síntese do que tem sido o entendimento da Corte nessa temática, é a seguinte: o Supremo tem interpretado a laicidade do Estado brasileiro de modo a não confundir laicidade com indiferença à religião. O Supremo olha para o artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, põe esse dispositivo no pano de fundo que eu desenhei para vocês e diz o seguinte: não podemos entender laicidade do Estado como indiferença à religião. E por que não? Por conta justamente dessa característica cultural da sociedade brasileira que revela que o povo brasileiro é um povo religioso. A religiosidade faz parte das relações sociais brasileiras e o Estado cuida de relações sociais banhadas pelo elemento da religiosidade. E essa constatação, essa diferença, e eu estou aqui sintetizando, né, o que tem dezenas de julgados por trás, ou um conjunto expressivo de julgados por trás, não confunda laicidade com indiferença à religião. Por essa razão, ainda segundo o Supremo, é que a gente encontra diversos dispositivos da própria Constituição Federal que permite o Estado brasileiro travar relações formais com igrejas, com denominações religiosas as mais diversas. Porque o Estado precisa se articular com esse segmento importante da sociedade brasileira, que são as entidades religiosas. A gente tem essas possibilidades, por exemplo, lá na saúde. A saúde no Estado brasileiro é viabilizada por meio do SUS. O SUS tem que ser estruturalmente composto por órgãos públicos. Porém, numa perspectiva complementar, é possível que entidades privadas prestem serviços para o SUS. E aí a Constituição, quando vai abrir as portas do SUS para o privado, o que se busca prioritariamente são entidades filantrópicas, que nós sabemos que culturalmente as entidades filantrópicas que atuam em saúde no Brasil são de base religiosa. Então o Supremo olha para essas construções da Constituição Federal para dizer: não vamos interpretar a laicidade do Estado como indiferença à religião. Agora, isso não significa que o Estado brasileiro tem uma religião oficial. O Estado brasileiro é laico. Então, o Estado tem que olhar para as religiões e as suas múltiplas denominações de uma maneira impessoal, de uma maneira indistinta, de modo que o Estado brasileiro tem que estar aberto a interagir com as múltiplas crenças religiosas de maneira livre. A gente tem vários julgados nesse sentido, tá bom? Abstraindo, tirando o problema concreto constitucional, a raça do Supremo está aqui.
Desse histórico de julgados, olhando para esse histórico de julgados, eu quero dar 2 exemplos para vocês que foram muito mencionados ou foram bastante recobrados pela corte e são julgados relativamente recentes. Salvo engano, pelo menos um deles a gente já estudou, se não ambos, aqui já na jurisprudência em pauta. 2 julgados com essa temática, né? O Supremo falando sobre a laicidade do Estado brasileiro. Olha que julgamento interessante, vou só dar o desfecho para vocês, estou só fazendo aquele pano de fundo, sem nunca perder a oportunidade de fazer uma revisão com vocês do tema. Estamos fazendo uma revisão aqui do binômio, do antagonismo entre liberdade de crença religiosa versus laicidade do Estado brasileiro, ou o Estado brasileiro como laico. 2 exemplos importantes aqui, ADI 5256. Nessa ADI, o Supremo examinou uma lei estadual que previa que escolas da rede pública e bibliotecas públicas deveriam sempre disponibilizar um exemplar da Bíblia para os seus frequentadores, para os alunos e frequentadores. O Supremo entendeu que essa lei estadual é inconstitucional. Por quê? Porque a forma pela qual a lei normatizou, criou uma obrigação para o Estado, foi enviesada para atender, ou foi enviesada para uma determinada crença religiosa, ou o livro sagrado de uma determinada crença religiosa. Então veja, o Supremo não disse, olha, não pode ter livros religiosos, livros sagrados de religião em escolas públicas ou bibliotecas públicas. O Supremo não disse isso. O Supremo disse, essa lei é inconstitucional porque quando criou uma obrigação conectada ao livro sagrado de uma única crença religiosa, que é a Bíblia Sagrada, o Estado está enviesando o tratamento para apenas uma crença religiosa. O problema não é o livro religioso na biblioteca pública. O problema é a obrigação de ter um específico livro religioso na biblioteca pública. Então, tal como o Estado pode ter que disponibilizar uma Bíblia, ele vai ter que disponibilizar o Torá, uma Bíblia Sagrada, o Alcorão, por exemplo, enfim, diversos livros sagrados das mais diversas religiões, que tenha tudo isso numa biblioteca pública, e não apenas a Bíblia Sagrada. Então a inconstitucionalidade da lei está aí, porque nesse aspecto a lei quebra aquela referência do Estado, sim, interagir com as crenças religiosas, porque laicidade não é indiferença à religião, mas ao fazê-lo deve ser de modo indistinto, geral, sem um enviesamento para prestigiar uma religião em detrimento das demais. E um outro julgado que eu também entendo interessante de recobrar com vocês, apenas a síntese, né, para a gente poder fechar essa nossa ampla revisão, é o tema 953 da repercussão geral. Lembra desse julgado, pessoal? Um julgado bem peculiar. O Supremo foi examinar se é possível ou não que pessoas, quando forem tirar fotografias para documentos oficiais, se elas podem usar vestimentas ou acessórios relacionados à crença ou à religião. No caso, era o hábito de uma freira, né? Aquele pano que se coloca para tapar o cabelo e um pedaço do rosto. E o Supremo disse, olha, independentemente da discussão do hábito religioso, da freira, é sim possível que se utilize é sim possível que se utilize vestimentas ou acessórios de crenças ou de religiões em fotografias, inclusive para documentos oficiais, desde que esse apetrecho, por assim dizer, religioso, de origem, de justificativa religiosa, não impeça a finalidade precípua de uma foto num documento oficial, que é a identificação visual, a identificação do rosto, né, a identificação individual pelo rosto. Então, se o apetrecho não impedir a finalidade precípua, pode. Então, olha só que interessante. O Estado brasileiro poderia simplesmente falar, não pode nada, o Estado brasileiro é laico, o documento é oficial, a foto é para o documento, que esquece essa história de vestimento ou acessório de religião. Não, peraí, Estado brasileiro, o Supremo está dizendo, laicidade não se confunde com indiferença. Utilizar uma vestimenta ou acessório de uma crença, de uma religião, faz parte da identidade, pode fazer parte da identidade da pessoa, da identidade enquanto reconhecimento de personalidade, forma de
de se enxergar no mundo e se enxergar perante as outras pessoas. Então não podemos ser indiferentes à religião. Agora, a laicidade do Estado impede que essa possibilidade nulifique a razão pela qual existe o documento com foto, que é a identificação visual com o rosto visível. Então, o Supremo achou uma solução aí salomônica, intermediária. Salomônica fazendo alusão, inclusive, a Salomão, que está lá, um dos personagens da Bíblia, né? Para vocês verem como que o nosso próprio vocabulário ainda vem composto por palavras que dizem respeito à cultura da Igreja Católica, do catolicismo, do cristianismo como um todo. Fica aí a referência do tema 953 da repercussão geral como exemplo daquela ratio maior que eu quis mencionar para vocês, de laicidade não se confunde com indiferença à religião. E aí, meus amigos, com todo esse pano de fundo, a gente pode ver a decisão do Supremo mesmo, né? A decisão do Supremo. E aqui, meus caros, eu vou me ater ao máximo à construção do tribunal, porque é uma decisão que tem um certo caráter sui generis, tem uma certa particularidade, no sentido de ser um problema constitucional altamente profundo, mas que se resume a uma postura muito categórica, né? O problema constitucional é muito profundo, símbolos religiosos em órgãos públicos. Mas, assim, a conclusão é ou deixa ou tira. Não tem muito para onde correr. Ou fica, e vamos explicar o porquê fica, ou sai, e vamos explicar o porquê sai. Então, aí que está a particularidade, a peculiaridade. É um problema altamente profundo, grandes considerações filosóficas, sociológicas, jurídicas, mas que se traduz numa decisão ambivalente. Ou vai ou fica. Ou vai embora ou fica. E o Supremo entendeu que é para ficar. O Supremo entendeu que a existência de símbolos religiosos em repartições públicas no Brasil é possível, com algumas condições, com alguns cuidados constitucionais. Então, para além de ficar... acho que o melhor ponto, o melhor caminho para a gente agora é se ater à ratio do Supremo Tribunal Federal, porque é isso que vai ser explorado em prova. A banca vai querer saber de você, vai querer te perguntar o porquê que o Supremo decidiu assim. Então a gente vai se concentrar na argumentação da Corte, que tem a sua particularidade e leva em conta a história da sociedade brasileira. Vamos ver? Olha lá. A lealdade, começando, a lealdade aos valores e princípios democráticos defendido pelo texto constitucional ensejam a identificação e o compromisso com os ideais de igualdade, liberdade e justiça nele contidos, independentemente de diferenças culturais ou religiosas. Agora vejam, olha o desenho. Muitas expressões que originariamente continham natureza intrinsecamente religiosa transcendem o espaço divino para se fundirem ou se transformarem em exteriorização da história cultural de um povo. Assim, uma vez considerado que a cultura e a tradição também se manifestam por símbolos religiosos, deve-se reconhecer o aspecto marcante histórico-cultural presente na construção da sociedade brasileira. O Supremo está dizendo, em síntese, o seguinte: em razão dos séculos em que dogmas e valores do catolicismo, da Igreja Católica, permearam a formação da sociedade brasileira, em razão desse longo período histórico, é possível constatar que muitas expressões, e isso inclui símbolos religiosos, acabaram transmudando o sentido. Não são mais, ou não são exclusivamente uma referência à religião, e passam a ser um símbolo, um elemento, um referencial da cultura brasileira, da tradição da sociedade brasileira como um todo, a despeito, independentemente da sua origem lá, conectada estritamente a uma determinada religião. Esse é o ponto, essa é a chave que faz o Supremo, essa é a chave que o Supremo emprega para abrir a porta para permitir
a manutenção dos símbolos religiosos. Aqui, claro, eu poderia passar 30 minutos incorporando esse argumento ou 30 minutos desconstruindo esse argumento, com base nos melhores autores de direito constitucional, mas especialmente de sociologia e filosofia do direito, ou de teoria geral do direito, né? Teoria da democracia, por exemplo. A gente não vai se ocupar disso porque isso não cai em prova. Se a gente se trombar um dia aí numa aula de uma pós-graduação, de um mestrado, a gente bate um papo mais profundo. Mas veja que o Supremo fez isso. O Supremo olha simbolicamente para aquele crucifixo à esquerda do presidente, à direita de quem olha de frente para o presidente do Supremo, olha para ele e diz, aquilo não é mais ou tão somente um símbolo de uma religião, do cristianismo. Ele é um símbolo da sociedade brasileira, da cultura brasileira, até mesmo da institucionalidade do próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, olhando para a realidade especificamente lá da Corte. E aí segue a Corte. Ademais, a controvérsia em debate se distingue daquela versada em precedentes nos quais a presença de símbolos religiosos em espaços públicos se deu por determinação legal, ou seja, em que a vontade do Estado se manifestou de forma impositiva e generalizada a partir de lei em sentido formal. O Supremo está se defendendo das críticas aqui, né? Por quê? Peraí, Supremo, que bagunça é essa que ontem você me disse que é inconstitucional lei estadual que manda ter Bíblia na biblioteca pública, na escola pública, e hoje está me dizendo que é constitucional manter crucifixo em prédio público. O Supremo está dizendo, distinguish, vamos diferenciar as controvérsias. Uma coisa é o símbolo de uma religião banhado, apropriado pela cultura do Estado, da sociedade brasileira, hoje se fazer presente num espaço público. Isso é uma coisa. Outra coisa é o Estado dar um passo adiante, usar de uma lei em sentido formal para tomar uma posição ativa e pensar um determinado livro sagrado ou um símbolo religioso e exigir que aquele específico símbolo religioso ocupe os espaços de prédios públicos. O Supremo faz uma distinção aqui, de novo. Poderia passar 30 minutos para um lado reforçando ou 30 minutos para o outro lado desconstruindo. Mas o Supremo entendeu que há uma diferenciação entre as duas situações, e isso nos remete à lei estadual lá da exigência de Bíblia Sagrada em escolas e bibliotecas públicas. Por isso que eu quis retomar aquele julgado com vocês, para esse ponto da explicação não ficar vago. E aí, nesse contexto, conclusões do Supremo, a presença de símbolos religiosos não retira a legitimidade da ação do administrador público ou da convicção do julgador. O Supremo está dizendo, pessoal, no fim das contas, aquele crucifixo lá atrás não vai fazer a gente julgar diferente. O crucifixo que tem na entrada da prefeitura não vai e não pode fazer com que o prefeito conduza os assuntos do município de maneira diferente. 2. Então, a presença dos símbolos não impõe concessões filosóficas ao cidadão, nem constrange a renunciar à fé ou lhe retira a faculdade de autodeterminação e de percepção mítico-simbólica. O Supremo está dizendo, em bom português, o fato de você entrar num prédio público que tem um crucifixo não faz você ter que fazer um sinal da cruz quando chega. Não vai. Você pode olhar para aquele crucifixo, não precisa guardar nenhuma postura de reverência. Você pode ignorar pura e simplesmente. Você pode enxergar aquele símbolo como 2 pedacinhos de madeira cruzados irrelevantes. Você pode achar o que você quiser daquilo lá. Não tira a sua liberdade de autodeterminação, a sua percepção mítico-simbólica. Você pode ignorar, fazer de conta que não existe, até mesmo desconsiderar, desqualificar, sem ofender a crença do outro, evidentemente, aquele símbolo. De novo, podemos trabalhar para os dois lados para reforçar ou desconstruir, porque a decisão tem uma carga aí, né, de polêmica inerente a ela. Por fim, também a presença de símbolos religiosos não fere a liberdade de ter, não ter ou deixar de ter uma religião. Ninguém precisa professar a fé católica para poder pedir um serviço público num espaço de um órgão público que tem um crucifixo ou qualquer outro símbolo religioso. Então, de novo, reconhecendo a polêmica inerente ao debate e a peculiaridade que essa decisão só poderia sair pelo lado do sim ou do não,
o dualismo aqui, a gente vê o Supremo concluindo. Olha lá. Na espécie, o MPF ajuizou a ação civil pública com o objetivo de retirar todos os símbolos religiosos, especialmente crucifixos e imagens cristãs, dos locais proeminentes de ampla visibilidade e de atendimento ao público nos prédios públicos da União, no Estado de São Paulo, sob a alegação de serem ofensivos ao caráter laico do Estado brasileiro. E aí, com base nesses e outros entendimentos, o Supremo, por unanimidade, apreciou o tema de repercussão geral, negou o provimento do recurso extraordinário e fixou a seguinte tese, olha lá. A presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes, olha a generalidade, hein? Pertencentes a qualquer dos poderes dos 3 entes federativos, dos 3 níveis da Federação Brasileira, né? União, Estados e Municípios, com o DF lá no meio do caminho, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. Tranquilo? Não viola, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira. Ponto difícil esse daqui. O crucifixo? É. Agora, vamos imaginar, será que numa cidade lá que tem um determinado santo ou santa como padroeiro, será que na prefeitura poderia ter, na entrada lá, ou na Câmara de Vereadores, uma imagem daquele santo, daquela santa, padroeiro? É da sociedade brasileira ou é só daquele povo? A gente tem uma resposta maior para o problema constitucional, mas veja que a medida do julgado pode, desde que tenha por objetivo manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira. Essa medida vai ainda gerar polêmica nos casos concretos, nas múltiplas variações de símbolos religiosos que nós tenhamos por aí. Tá bom? Levamos para a prova essa racionalidade da corte, me permitir avançar um pouquinho mais no tempo de explicação desse julgado, porque ele é difícil, o problema é imediato, mas a solução que o Supremo teve que empregar tem lá o seu refinamento, a sua polêmica inerente. Queria deixar vocês reforçados nesse ponto. Tranquilo, pessoal? Todo mundo comigo? Vamos seguir? Vamos lá. Tema 558 da repercussão geral. Julgado interessante agora para constitucional e direito tributário. Então, vira a chavinha aí, né? Vira a chavinha aí. A gente vai estudar um julgado de 2024 em que a corte vai reiterar um entendimento relativamente antigo, lá do começo da década de 2010, e é um tema que a gente já bateu um papo sobre ele aqui em um episódio recente do Jurisprudência em Pauta, mas que eu vou deixar a remissão com vocês, vou explicar bem aqui. E vocês vão entender que o julgado peculiar é um julgado que dialoga de perto com uma ADI já julgado pelo Supremo. A gente vai amarrar as pontas soltas aqui. Tema de fundo. Não vai embora, não foge de tema difícil. São esses temas difíceis que te dão aquela bendita questão que falta para você emplacar uma segunda fase e seguir nos concursos. Tema: possibilidade ou não de compensação entre precatório e dívida tributária. Se você é meu aluno, minha aluna fiel aqui, que está sempre comigo, eu primeiro agradeço a sua paciência e o seu empenho com esse nosso projeto, fico muito feliz. Há não muitos episódios atrás, já enfrentamos uma faceta desse tema no episódio 79, no informativo 1157, ADI 4080, tá bom? Eu vou aclarar para vocês, para que os dois conteúdos dialoguem entre si. Se você ainda não viu esse episódio, você assiste primeiro esse, depois você volta lá para assistir, não vai ter nenhum prejuízo, tá bom? Vamos lá. Lá no tema 79, perdão, no episódio 79, a gente viu uma variável dessa discussão. Tem uma história, a gente pegou um desvio e resolveu um problema lateral, por assim dizer. Aqui a gente vai seguir na história principal, no problema principal. Tem hora que a cronologia dos informativos não me permite manter a melhor das apresentações didáticas, né? Então a gente vai, lá a gente viu a variável, aqui a gente viu o principal, não tem nenhum problema. Ambos têm um tronco comum, né? Eu vou revisar as mesmas premissas aqui para a gente chegar no objeto. Primeiramente, vamos lembrar da compensação. Lembra lá da compensação no direito tributário? Compensação é uma das hipóteses legais de extinção do crédito tributário.
A compensação é uma espécie de encontro de contas que existe entre duas pessoas que são reciprocamente credoras e devedoras umas das outras. E aí a compensação, no âmbito do direito tributário, é expressamente prevista pelo CTN como causa de extinção do crédito tributário. Então, alguém que deve para a Fazenda Pública, alguém deve para a Fazenda Pública e no mesmo enquadramento, essa Fazenda Pública, esse ente federativo, deve para essa pessoa. Então, a gente tem uma compensação. Alguém quita a sua dívida tributária com a Fazenda Pública, fazendo a compensação que o ente público a ele deve. Então, nós temos a compensação como causa de extinção do crédito tributário. Daqui para frente, segue lá a revisão no direito tributário. Onde é que está a encrenca desse julgado e daquela DI 4080 que a gente já estudou anteriormente? A encrenca, pessoal, está em compensação com precatório, né? A encrenca está no cenário em que alguém busca fazer a compensação de uma dívida tributária com o precatório. Precatório, vocês sabem. Precatório, grosso modo, quem é o dono, o titular de um precatório, tem a seu favor, ou teve reconhecida judicialmente, uma obrigação de pagar a quantia certa por um ente público. Então, se eu sou o titular de um precatório, eu tenho expectativa, eu estou lá numa fila esperando que um determinado ente federativo me pague um valor que foi assim reconhecido como obrigação de pagar a quantia certa por uma sentença judicial com trânsito em julgado. E aí a pergunta que se coloca é, será que se eu tenho uma dívida tributária com esse ente federativo do qual eu sou titular de um precatório, será que eu posso fazer a compensação entre o meu crédito de precatório e o meu débito, minha dívida, por assim dizer, tributária com esse ente? Então, exemplo, até trouxe lá na DI 4080, não lembro se eu usei os mesmos valores, né? Vamos imaginar lá que a Maria deve 50 mil de CMS para o estado do Paraná, mas ela tem um precatório de 100 mil para receber desse estado do Paraná. Será que ela pode fazer a compensação? Falar, Paraná, estou te devendo 50 mil de CMS, pega esse meu precatório aqui que você me deve de 100 mil, limpa, pega os teus 50, a gente recalcula e você fica me devendo apenas os 50 mil remanescentes. Essa é a discussão. E em torno dessa discussão, a gente tem essa famigerada emenda constitucional 62 de 2009, a conhecidíssima emenda do calote em matéria de pagamento de precatórios. Meus caros, todos nós sabemos que os precatórios têm o seu regramento baseado substancialmente no artigo 100 da Constituição Federal. Costumo brincar em aula que esse é o artigo que mais engordou depois da promulgação da Constituição Federal. Ele começou com um parágrafo único, se não me falha a memória, e hoje tem dezenas de parágrafos. E além do regramento constitucional do artigo 100 sobre precatórios, a gente tem também disposições constitucionais sobre precatórios no ADCT e, como encrenca pouco é bobagem, né? A gente ainda tem disposições sobre precatórios em artigos do texto de emendas constitucionais. Regimes de transição, um tema judiado. Precatório é um estudo difícil. Então, sempre que eu abordo isso em aula, eu deixo isso claro para confirmar que é enrolado mesmo, mas eu sempre tento te convencer que aos pouquinhos a gente vai enfrentando discussões isoladas que a gente pode caminhar com bastante segurança para a prova. Já vimos vários dispositivos aqui sobre precatórios, não fujo, não excluo essas discussões do Jurisprudência em Pauta, você sabe disso. E aqui, meus caros, a gente vai ver justamente uma discussão em torno de dois parágrafos do artigo 100 da Constituição Federal que foram inseridos justamente por essa emenda constitucional 62 de 2009, que trata da bendita compensação entre precatório e crédito tributário e dívida tributária. Então, olha lá a redação desses dois parágrafos. Parágrafo 9º do artigo 100. Sem que haja a interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório, da requisição do precatório e seus substituídos, deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança que decidirá pelo seu destino definitivo. Pessoal, esse parágrafo está errado.
eu coloquei o parágrafo errado. Não é mais essa redação, tá bom? Depois vocês fazem a atualização. Eu criei o que eu peguei já a emenda atualizada. Deixa eu só dar uma checada aqui. Eu nunca fiz isso, né? É que eu tô sem meu celular, queria dar uma confirmada aqui. Deixa eu só dar uma checadinha aqui. Deixa eu fazer uma coisa, colocar esse PowerPoint aqui. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, ó. Tá na tela cheia, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para o PowerPoint. Aí, olha só. A gente vai conseguir ver aqui o artigo. Olha lá. O professor tem que se virar com tecnologia hoje em dia, né? Vamos ver. Artigo 100. Beleza. Vamos ver se eu dou conta de fazer isso. Quem assiste minhas aulas sabe que eu não costumo fazer isso. Acabou passando aqui, né? Deixa eu ver. Artigo 100. Ponto aqui. 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 Aí, beleza. Cheguei. Então vamos para a tela cheia. Aí ficou pequenininho, mas eu vou aumentar aqui, ó. Aí, beleza. Cheguei. Deixa eu fechar aqui e aumentar o zoom. Eu peguei o dispositivo já alterado aqui, né? Deixa eu voltar para o artigo 100. Aí, beleza. Ótimo. Então vamos lá. Peço desculpas pelo meu erro, mas não posso errar duas vezes. Errei ao copiar o artigo errado, o dispositivo errado, seria errado eu tocar desse jeito, fazendo de conta que eu não enxerguei. O dispositivo original é esse daqui, ó. Esse cara aqui, ó. O dispositivo é o seguinte, ó. No momento da expedição do precatório, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, tá dando para ler aí, pessoal? Dá, né? Deles deverá ser abatido, a título de compensação, o valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela fazenda pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamento, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa judicial. E aí a gente tem também o parágrafo 10, esse aqui é o mesmo ainda, né? Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará à fazenda pública devedora, para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informações sobre os débitos que preenchem as condições estabelecidas no parágrafo 9º nele previstos. Então, ambos foram incluídos aqui, ó, pela Emenda Constitucional 62 de 2009 e Emenda Constitucional 62 de 2009. Então, volta comigo aqui, a gente sai e volta para o slide agora. Beleza? Então, esse cara aqui já é a redação atual do parágrafo 9º. Peço desculpas para vocês, depois para o material em aula eu vou atualizar. Então, olha só que interessante, né? O que o Supremo foi examinar nesse tema 558 da repercussão geral? O Supremo foi examinar essa construção. A construção da Emenda Constitucional 62 de 2009, que você já viu aqui, já dei o spoiler, né? Que acabou sendo depois revogada, teve a redação alterada por uma outra emenda, porque o artigo 100 está ano sim, ano também, tomando emenda constitucional aqui, porque é o artigo que está sempre sendo objeto de atenção do Constituinte Derivado Reformador. Mas a disposição previa o seguinte, olha, quando você for expedir o precatório, o Estado, a Fazenda Pública, já pode olhar aqui, eu estou devendo, o juiz diz que eu estou devendo, o judiciário diz que eu estou devendo tanto para o fulano. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se o fulano não está devendo nada para mim. E se tiver, a emenda constitucional já está autorizando, já autorizava que eu fizesse o abatimento e expedisse o precatório já tendo feito a compensação. Tudo isso de maneira unilateral. Não é à toa que a emenda constitucional 62 foi chamada de emenda de calote. Olha o poder que foi dado para a Fazenda Pública. Fazer compensação unilateral, independentemente se o credor topa ou não. E essa discussão chegou no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, lá em 2013, numa ADI, e chegou agora de novo no tema 558 da repercussão geral, em que a Corte vai ter a oportunidade de reiterar a solução que já havia dado ao problema. Então vamos lá. O Supremo decidiu
que esses dois parágrafos, o 9º e o 10º, são inconstitucionais. E o Supremo, na verdade, decidiu isso lá em 2013, por meio de julgados como, foram várias ADIs, mas a que eu gosto de citar sempre em aula é a ADI 4357. A ADI 4357, julgada em 2013. Aí você, aluno atento, aluna atenta, deve estar coçando a cabeça e falando, professor, julgamento em ADI de 2013, dizendo que aqueles parágrafos 9 e 10 do artigo 100, introduzidos pelo emenda constitucional 62, são inconstitucionais. Isso, exatamente. Tá, então por que os caras estão julgando esse negócio de novo? Se é julgamento de ADI, a decisão tem efeito vinculante, eficácia contra todos. Por que tem maluco aí, Brasil afora, julgando em sentido contrário? Não bastaria uma reclamação para preservar a autoridade da decisão da Corte lá em 2013? O problema é o seguinte, esse tema 558 da repercussão geral, ou melhor, o tema 558 foi reconhecido como de repercussão geral antes do julgamento do mérito dessa ADI 4357. E aí, por razões de jurisdição constitucional, de pauta da Corte, o Supremo entendeu que hoje, em 2024, quase 2025, passados 10, 12 anos do julgamento de mérito da ADI, a Corte deveria seguir no julgamento do mérito desse tema 558 da repercussão geral. Mesmo já tendo decidido lá em 2013 o que a gente vai falar agora. Tranquilo? Então só por isso. Poderia decidir pela perda do objeto, devolver a instância originária para aplicar simplesmente o tema 4357? Até poderia. Mas quis jogar o mérito. E que bom que o fez, né, pessoal? Que bom que o fez. Penso eu que seria um desserviço. Tá lá, tá com o tema, é só replicar. 5 minutos de uma pauta e um voto de relator. Esse tema fica fechado também na perspectiva de uma repercussão geral. E aí, o Supremo, hoje em 24, simplesmente rememorou o que decidiu em 2023 e o Supremo entendeu que esses dispositivos são inconstitucionais. Por quê? Olha lá. Esta Corte já assentou a inconstitucionalidade dessa sistemática de compensação unilateral. O problema está aqui, ó. Lembra lá, se você não assistiu o episódio 79, que eu mencionei para vocês, aqui é onde a gente pega um caso particular lá naquela DI. O Supremo está dizendo que o parágrafo 9º e 10º do artigo 100 é inconstitucional, porque deu à Fazenda Pública a possibilidade de fazer compensação unilateral entre dívida de crédito tributário e precatório. Lá, no julgado que a gente viu anteriormente, no episódio anterior lá, que eu mencionei para vocês, naquele outro caso, o Supremo disse que a lei estadual que permitia a compensação era constitucional, porque a compensação seria realizada somente se houvesse interesse do credor. Aí, lá, na lei estadual, se afastou a unilateralidade. Agora, como a gente viu, a emenda do calote deu poder gigantesco para a Fazenda Pública para pegar e já pagar a sua dívida tributária com o seu precatório. E isso o Supremo disse que é inconstitucional. É inconstitucional a sistemática de compensação unilateral de débitos líquidos e certos inscritos ao nome de dívida ativa e constituídos contra o credor originário dos precatórios em proveito exclusivo. Olha a unilateralidade aqui, ó, da Fazenda Pública. Ademais, essa compensação se mostra irrazoável, pois o fator discriminatório, natureza pública ou privada do credor-devedor, não mantém qualquer relação com o tratamento jurídico dispensado às partes, possibilidade ou não da compensação do crédito tributário. Quem tentava defender essa emenda dizia o seguinte, olha, nós, como regra, isonomia, Fazenda Pública e credor, né? Relação em que são duas relações jurídicas, uma em que a Fazenda deve e o indivíduo, em que o indivíduo é o credor e a Fazenda é o devedor, e outra em que a Fazenda é o credor e o indivíduo é o devedor. E aí o Supremo está dizendo, essas relações jurídicas têm que ser regidas pela igualdade. Essa mudança no polo
uma hora é uma fazenda pública no polo credor, outra hora é um particular. Essa mudança, essa natureza pública ou privada da figura de credor ou devedor não é um fator de discrimen. Lembra lá? Sempre que a corte vai julgar casos de quebra de igualdade, tem essa discussão, o fator de discrimen não legitima a quebra da igualdade formal. O Supremo diz, não legitima. Não é motivo para quebrar a igualdade. Então, temos que tratar ambas as relações jurídicas com o mesmo regramento. Então, se habilitar a compensação unilateral só nos casos da relação jurídica em que a fazenda é credora, é inconstitucional. Quebra igualdade. Quebra igualdade. Segue a corte. Se o custo do ajuizamento das execuções fiscais pela fazenda pública é elevado e pode ser evitado pela sistemática de compensação, o desembolso para demandar contra o Estado também é elevado. Seja para o indivíduo litigante, porque se ele tem um precatório hoje, é porque ele teve que ajuizar uma ação lá atrás, né? Precatório só surge de decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram a obrigação de pagar a quantia certa da fazenda pública para o credor. Aí o Supremo está dizendo, mas como é que tentaram salvar a emenda? Dizendo o seguinte, mas o Estado vai ter que ajuizar uma execução fiscal contra alguém que deve para ele? É caro ajuizar a execução fiscal. O Supremo está dizendo, bom, para demandar contra o Estado também é caro. Também é caro. Seja para o indivíduo litigante, aquele que foi ajuizar a ação, seja para a sociedade em geral, porque se ajuizou uma ação contra o Estado, nós todos estamos pagando, né? O procurador, as custas, é caro para a sociedade também. Nesse contexto, a medida que deveria valer para devedores públicos e privados acaba por representar um autêntico privilégio odioso em favor apenas da fazenda pública. Portanto, com base nesses entendimentos, o plenário negou o provimento do recurso ordinário e fixou a tese seguinte. Olha lá. A compensação dos débitos da fazenda pública inscritos em precatórios prevista em quem? Nos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela emenda do calote, viola frontalmente o texto constitucional, pois obsta a efetividade de jurisdição, desrespeita coisa julgada material, vulnera a separação dos poderes, ofende a isonomia entre poder público e particular. Tranquilo? Ufa, julgado trabalhoso, né? Se vocês... Deixa eu fazer a minha arte de novo aqui. Se vocês repararem, a emenda constitucional 103 de 2021 tentou ressuscitar a perspectiva da compensação, dando uma nova redação ao parágrafo 9º. Sem que aquele parágrafo que eu coloquei errado no slide. Sem que haja interrupção no pagamento precatório, mediante comunicação da pública ao tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juiz responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. Isso aqui fica para uma outra história, né? Mas os caras ainda não abandonaram essa possibilidade de se fazer um eventual encontro de contas, mas trouxeram aqui, aumentaram o poder, a perspectiva de decisão do judiciário. Isso aqui é um tema que a gente não consegue enfrentar, mas de todo modo já tem ADIs contra esse novo parágrafo 9º. Tá bom? Já temos ADIs contra ela, uma hora a gente chega aqui, a aula não é sobre precatório, né? Não é sobre precatório, eu quero retomar aqui para vocês. Então, seja pela ADI lá de 2013, seja pelo tema 558 da repercussão geral, os parágrafos 9º e 10º do artigo 100, na redação dada pela emenda constitucional 62 de 2009, são inconstitucionais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dá pra brigar com o precatório, né? Dá pra brigar. Não podemos afinar para tema pedante e chato. Nós vamos destruir eles também, né? Eu gosto disso aqui, eu sou professor de financeiro também. Em um determinado momento da minha vida, eu tive a maluca ideia de escrever um livro de financeiro, que inclusive está disponível no mercado, quem tiver interesse. Então, eu gosto de financeiro também, gosto dessas discussões. Vamos seguir, meus amigos. Mais dois julgados. Agora, ADI 6664. Um julgado bacana demais para direito administrativo e para direito constitucional.
Esse é um julgado que você vai atualizar, especialmente seu caderno de administrativo ou seu caderno de direito constitucional administrativo, ou a base constitucional do direito administrativo. Mas eu quero que você vá lá no seu caderno que fala sobre agentes públicos, especificamente no tópico que você estudou, as discussões sobre cargos de comissão, cargos em comissão e funções gratificadas, tá bom? Esse julgado vai para lá, para dentro dele, para você ficar com ele atualizado. A gente vai, claro, revisar alguns aspectos, né? Algumas coisas antes aqui. Vamos direto para o objeto dessa ADI. Então, nessa ADI, o Supremo enfrentou uma emenda à Constituição Estadual que passou a exigir estabilidade de servidor público, ocupantes de cargos de provimento efetivo, né, para ocupar cargos de direção ou para exercer funções gratificadas. Isso. Problema constitucional objeto bem tranquilo de se compreender. A Constituição Estadual foi lá e disse, olha, se um servidor, caso você cogite de colocar um servidor em cargo de direção, ou caso você cogite, você, superior hierárquico, cogite de conferir uma função gratificada para um servidor, esse servidor tem que já estar estável, tem que já ter adquirido a estabilidade. Tranquilo? Ótimo. Vamos estudar esse julgamento aqui. Antes, se você estiver lendo, por exemplo, a íntegra do julgado, ou a ementa do julgado, você vai ver que houve várias outras discussões correlatas aqui. Mas o foco do informativo foi nesse recorte, nessa exigência de estabilidade do servidor público para cargo de direção ou função gratificada. Então eu vou focar com vocês justamente aquilo que o próprio informativo fez. Mas tem outras discussõezinhas em paralelo rodando nessa ADI, que não vieram para o informativo, e a maioria delas a gente já enfrentou aqui no Jurisprudência em Pauta. Agora, essa discussão aqui é nova. Então, olha como que a construção dos informativos do Supremo está tendo uma espécie de poder de agenda lá, né? A turma não está mais, a galera que faz ali, os técnicos, né, os responsáveis, não estão apenas mais sumarizando o que a Corte decidiu. Eles estão pegando até mesmo recortes do próprio mérito. Discussão de processo constitucional, já disse para vocês que não vem para informativo faz muito tempo. Eu que tenho que ir lá caçar. Mas continua caindo em prova, né? Por isso que eu vou caçar. E agora mesmo no mérito, o pessoal está dando uma enxugada. Preguiça, talvez? Não sei. Acho que é para facilitar o diálogo da corte com a sociedade, enfim. Mas para nós, estudantes e professores, o trabalho aumenta porque não basta mais ler só o informativo. Vamos lá. Chega de conversas metalinguísticas, vamos trabalhar. Primeira premissa que eu quero revisar com vocês é justamente sobre os cargos de comissão e as funções gratificadas no âmbito da administração pública. Meus caros, nós temos esses dois espaços dentro da administração pública regidos pelo artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, que está aí na tela para vocês. Então, as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, nós sabemos que no âmbito da administração pública, ao lado dos cargos de provimento efetivo, nós temos os cargos em comissão. Cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração, são uma espécie constitucional de exceção à regra do concurso público. A porta de entrada para o serviço público é o concurso público. Os cargos em comissão são uma dessas exceções. Os cargos em comissão pressupõem um vínculo de confiança entre o nomeante e o nomeado, e a Constituição Federal direciona as atribuições dos cargos em comissão a funções específicas, que são de direção, chefia e assessoramento. Então, os cargos de direção a gente pode associar a esses cargos em comissão na atribuição de direção. Interessante lembrar que, em relação aos cargos em comissão, a Constituição Federal exige que um percentual desses cargos seja ocupado por servidores de carreira, por concursados. Então, lá numa prefeitura, por exemplo, os cargos em comissão, um pedaço substancial
vai ser de livre indicação, em geral são de pessoas que estão fora da administração pública, mas um pedacinho, um percentual, que a Constituição exige aqui, né? Olha lá, em casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, um pedacinho desses cargos em comissão vão ser ocupados por pessoas que já estão dentro da administração pública, já são servidores de carreira, já são concursados. Ao lado dos cargos em comissão, nós também temos as funções gratificadas, ou para ser mais preciso aqui, né, para a terminologia constitucional, as funções de confiança. As funções de confiança também trazem em si atribuições de direção, chefia e assessoramento, e essas funções de confiança acabam figurando como desaguando numa gratificação, num pagamento de um valor complementar para a pessoa que ocupa essa função de confiança. E para as funções de confiança, nós temos aqui a exigência constitucional de que elas sejam exercidas exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo. Então não pode conferir função de confiança a alguém de fora da administração. Você pode pegar alguém dos quadros que já é ocupante de cargo efetivo e a ele conferir uma função de confiança que vai lhe gerar a respectiva gratificação e vai conferir a ele também o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Beleza? Essa é a explicação básica, estrutural sobre o artigo 37, inciso 5º, pensando função de confiança e cargo em comissão. Tem várias discussõezinhas aqui subjacentes, né, problemas que surgem, mas para ficar com o básico, são essas as considerações. Premissa 1 está na mesa, premissa 2, estabilidade de servidor público. Nós temos aqui agora um outro aspecto do regramento constitucional para os servidores públicos. Servidores públicos são aqueles ocupantes de cargos de provimento efetivo, que foram aprovados em virtude que estão na administração pública em virtude da aprovação em concurso público. A disposição base sobre estabilidade de servidor público é o artigo 41 da Constituição Federal, tanto o seu caput quanto o seu parágrafo 1º, que exige para a aquisição da estabilidade o exercício efetivo do cargo por 3 anos. Então, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício aqueles servidores públicos nomeados para cargos de provimento efetivo em decorrência, em virtude de concurso público, é mais ou menos o que o caput do artigo 41 da Constituição fala. Então, para a estabilidade, 3 anos de efetivo exercício. E o que significa a estabilidade? A estabilidade reforça o vínculo existente entre servidor público de um lado e a administração pública do outro. De modo que este vínculo somente vai poder ser rompido nas hipóteses expressamente previstas no artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, o servidor público estável só vai poder perder o cargo em decorrência de uma daquelas 3 hipóteses previstas no artigo 41, parágrafo 1º. Esse é um rol que você tem que já ter decorado lá para o direito administrativo, né? Então, sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo com ampla defesa e o último caso, que é o mais precariamente regido, o procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar com ampla defesa. O problema é que não tem essa lei complementar ainda. Mas são apenas esses os 3 casos que vão fazer com que um servidor público, uma vez adquirida a estabilidade, perda o cargo. Decora o bendito 41, parágrafo 1º da Constituição Federal. 2 premissas na mesa, volta para o problema constitucional que o Supremo está enfrentando aqui. O que o Supremo está enfrentando aqui? O Supremo está enfrentando a seguinte discussão. Será que é constitucional a opção tomada pelo Poder Constituinte derivado decorrente, lá no Estado, de fazer uma emenda à Constituição Estadual exigindo estabilidade para que alguém ocupe um cargo de direção ou receba função gratificada? Por que essa discussão é relevante? Porque se a gente olhar para o texto constitucional, seja na ótica do artigo 37, inciso 5º, como a gente viu, seja na ótica do artigo 41, caput, parágrafo 1º, que eu rememorei com vocês, em nenhum ponto há
essa construção na Constituição Federal, de conectar uma coisa com a outra. Estabilidade, requisito para cargo em comissão ou função gratificada. Isso não existe no texto constitucional. E aí vem aquela discussão. Será que essa opção lá que o Estado tomou via emenda à Constituição Estadual é legítima? Está dentro da sua autonomia? E será que é proporcional? Será que faz sentido materialmente, considerando-se para o que serve o cargo em comissão, a função gratificada, a função de confiança? Essa é a discussão que a Corte vai enfrentar aqui. E o Supremo entendeu, guarda isso, vai cair na sua prova. Estou vendo a FGV cobrando isso. O Supremo entendeu que essa emenda à Constituição Estadual é inconstitucional. Inconstitucional. Por quê? Basicamente, porque não há base. Basicamente, porque não há respaldo no texto da Constituição Federal. Então, veja, na espécie, os dispositivos impugnados limitam o pertencimento à carreira de agente de segurança viária. Era um cargo lá, era uma discussão específica dentro de uma carreira, né? De segurança viária, ao servidor efetivo estável, bem como preservam cargo de direção superior e funções gratificadas, no âmbito do DETRAN, aos servidores de carreira estáveis. Esse é o problema que nos importa. Lembra que eu disse que tem várias outras questõezinhas aqui? Aí veja, o Supremo dizendo, ocorre que a participação em determinada carreira decorre da ocupação de cargo de provimento efetivo acessível a todos que satisfaçam as exigências previstas em lei e que sejam previamente aprovadas em concurso público. O Supremo está dizendo o seguinte, se você é um servidor efetivo, ocupante de um cargo público, especialmente aqueles organizados em carreira, é porque você já preencheu os requisitos para estar lá naquele cargo público. Você já preencheu esses requisitos, você já cumpriu a finalidade, os requisitos necessários para estar lá dentro, além de ter sido aprovado no concurso público. Desse modo, a referida limitação, ou seja, exigir estabilidade, é incompatível com o Instituto da Estabilidade, cuja aquisição não é pressuposto para que o servidor faça parte da carreira, mas para que ele goze de determinadas garantias em relação aos não estáveis. Ademais, conforme a jurisprudência dessa Corte, a criação de cargos em comissão é exceção à regra constitucional do concurso público e somente se justifica para o exercício de atividades gerenciais de estacionamento, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade na reserva dos cargos em comissão ao quadro de servidores de carreira. Assim, olha lá, o Supremo concluindo, permite-se que todos os servidores de carreira ocupem cargos comissionados, de modo que o preenchimento por servidor de provimento efetivo não se restringe aos estáveis, pois basta sua efetividade. Basta ocupar um cargo de provimento efetivo. Não precisa ser provimento efetivo já com estabilidade. Então, olha a lógica do Supremo. Para quem ocupa um cargo de provimento efetivo, já preencheu todos os requisitos inerentes para ocupar aquele cargo. Para você integrar a carreira nos cargos de provimento efetivo organizados sobre a carreira, você não precisa de estabilidade. Você pode subir, você vai subindo na carreira, inclusive durante o estágio probatório, inclusive enquanto você não alcançou a estabilidade. Então, a estabilidade não faz parte desse... o Instituto da Estabilidade não envolve, não guarda relevância, não guarda pertinência com essa construção de crescimento na carreira e de ocupação de cargo em comissão, cargo comissionado. A estabilidade não é para isso. A estabilidade existe para conferir a uma pessoa, após 3 anos de exercício efetivo do cargo, um grau de proteção maior naquela relação jurídica que ele, ocupante do cargo, tem com a administração pública. A ratio da estabilidade é essa. Ela não está envolvida em você subir na carreira, ela não vai estar envolvida com você ocupar eventualmente cargo em comissão. Então, não dá, não é consentâneo com a natureza das coisas que a gente está estudando. Estabilidade de um lado, cargo de provimento efetivo, carreira, cargo em comissão do outro. Fechado? Da mesma forma em relação às funções gratificadas. Da mesma forma em relação às funções gratificadas. Aí vem o Supremo e constrói o resumo, olha lá. São inconstitucionais por configurar restrição desproporcional e incompatível com o 37º da Constituição Federal, as normas que elenquem a estabilidade como requisito para que o servidor integre determinada carreira ou ocupe cargos de direção ou funções gratificadas. Tranquilo? Então, o indivíduo passa no concurso, passa a ocupar um determinado cargo de provimento efetivo
E aí, se esse cargo for organizado em carreira, ele vai subindo os níveis. Além disso, essa pessoa que está aqui ocupando um cargo de provimento efetivo, ele pode ser eventualmente nomeado para um cargo em comissão, de direção, inclusive, como o 37.5 permite. Ele pode ter sobre ele projetada uma função de confiança, uma função gratificada, e tanto para subir na carreira, quanto para ocupar o cargo em comissão, como para receber a função gratificada, não é razoável, não é constitucional que se exija dele, indivíduo, servidor público, a estabilidade. Estabilidade não serve para isso. Não serve para balizar movimentação na carreira, não serve para balizar ocupação de cargo de comissão, não serve para balizar função gratificada. Tranquilo? Isso vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova. Beleza? Julgado puro de direito administrativo, direito constitucional administrativo ou base constitucional do direito administrativo, lá no tema agentes públicos, servidor público. Beleza? Interpretação do Supremo sobre para que serve estabilidade. E aí a emenda lá quis bagunçar as coisas, fez bobeira. Último julgado, um julgado bem casuístico, parece meio tumultuado ali, para que você, se você passar os olhos só no texto do informativo, ele parece dar uma bugada na sua, muito casuísmo, uma história meio bagunçada ali, mas a gente vai limpar a discussão, como eu fiz no anterior, para te levar para o problema constitucional, que eu vejo muito facilmente a FGV parafraseando esse caso lá no fundo para fazer uma questão de prova. Mais um julgado importante para constitucional e para direito administrativo. Olha só a criatividade que a gente tem dos nossos legisladores Brasil afora. Qual que foi o objeto dessa ADI 3581? ADI 3581, na tela o objeto para vocês, dá uma olhada. Lei estadual, o objeto é uma lei estadual que instituiu uma gratificação para policiais civis que estejam atuando como responsáveis pela guarda de pessoas detidas em cadeias públicas ou em estabelecimentos prisionais do Estado. Isso mesmo. Então, fica criada a gratificação, a função gratificada a ser paga a policiais civis pelo exercício da seguinte atribuição: guarda de pessoas detidas, 1, em cadeias públicas, 2, em estabelecimentos prisionais. Ah, tem uma cadeia pública, alguém tem que fazer a segurança, manter a ordem lá, a guarda das pessoas detidas. Vamos pôr um agente policial lá, um agente da Polícia Civil. Ele vai receber a remuneração mais a gratificação. Vamos pôr ele lá num estabelecimento prisional, num presídio, para fazer a guarda. Vai receber a remuneração mais a gratificação. Bateram na porta do Supremo e falou: Supremo, tá parecendo inconstitucional isso daqui, né? Policial civil fazendo guarda de pessoas detidas em estabelecimentos prisionais e ganhando um extra por isso. Desvio de função, aparentemente. Vamos lá? Esse é o problema constitucional bem tranquilo para a gente poder entender a construção do Supremo Tribunal Federal aqui. Basta a gente revisar aspectos lá do artigo 144 da Constituição Federal. Lembra do artigo 144, meus amigos? O 144 da Constituição Federal é o dispositivo mãe da Constituição Federal que versa sobre segurança pública. E esse artigo 154 se ocupa principalmente de nos informar quais são os órgãos do Estado brasileiro que atuam na segurança pública e, além de fazer essa listagem, o artigo 144 tem o grande mérito de especificar o papel de cada um desses órgãos e, consequentemente, de quem ocupa cargos dentro desses órgãos na atividade de segurança pública. E nos parágrafos desse artigo 144, a gente encontra a previsão do parágrafo 4º e a previsão do parágrafo 5º-A. No parágrafo 4º, a gente tem a especificação das polícias civis. Polícias civis são órgãos de segurança pública e que fazem um determinado papel na segurança pública brasileira. Então, olha lá, as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais.
exceto as militares. Então, polícia civil serve para cumprir papel de polícia judiciária, da execução, cumprimento às ordens do judiciário, e serve principalmente para apurar a infração penal, descobrir a autoria e materialidade de crime, especialmente por meio de inquéritos policiais. É para isso que a Polícia Civil serve. E, portanto, toda a estrutura da Polícia Civil está a serviço dessa função concretizadora desse aspecto da segurança pública. Por sua vez, o parágrafo 5º-A, que foi inserido por emenda constitucional alguns anos depois, foi aclarar o papel de um novo órgão de segurança pública que o constituinte derivado reformador agregou, que são as polícias penais. Polícias penais não estavam previstas na redação originária do artigo 144. Uma emenda constitucional, que agora me foge o número, não me lembro agora, sinceramente, 109, não me lembro, fez a introdução, ampliou o rol do artigo 144, introduziu as polícias penais como órgão de segurança pública, e no parágrafo 5º-A veio dizer qual é a função desse órgão de segurança pública. O que a Polícia Penal faz? Faz segurança em estabelecimento prisional. Aí, meus amigos, depois de 80 e tantos episódios, eu quero crer que vocês, com segurança, conseguem dizer, né, que a lei é claramente, evidentemente inconstitucional. Evidentemente inconstitucional pelo bom e velho desvio de função, né? Desvio de função que foi constitucionalmente estabelecido para cada uma dessas organizações. Então, diz o Supremo, o texto constitucional atribui às polícias civis as funções de polícia judiciária por ação de infração penal. Não há menção para essa categoria profissional da atribuição que é própria de agente penitenciário, que são os ocupantes de cargos em outro órgão de segurança pública, as polícias penais. Agente penitenciário, polícia penal, é quem faz guarda e vigilância de presos em cadeias públicas e estabelecimentos prisionais. Então a solução, se há demanda por guarda e vigilância de preso em cadeia e estabelecimento prisional, a solução não é desviar a função de membros da Polícia Civil e colocar eles para fazer esse serviço. A solução é criar ou incrementar os quadros da Polícia Penal, cujos ocupantes, os agentes prisionais, os agentes penitenciários, hoje os denominados policiais penais, estão lá para fazer isso, guarda e vigilância de pessoas detidas, custodiadas em cadeias públicas e estabelecimentos prisionais. E aí, portanto, na espécie a norma impugnada, incorreu em flagrante desvio de função ao instituir gratificação em benefício dos investigadores e agentes vinculados à Polícia Civil pelo exercício de atividade própria de policiais penais pela guarda de pessoas privadas de liberdade nas cadeias públicas e nos estabelecimentos que compõem o sistema penitenciário. É um negócio de maluco, né? Que alguém que passa uma lei dessa. É um negócio de maluco. Ah, mas e coitado do policial? Coitado mesmo, ele não está lá para isso, ele nem prestou concurso para isso, ele tem que voltar para a delegacia de polícia para fazer aquilo para o qual ele foi aprovado e ocupa um cargo para isso, fazer função de polícia judiciária ou apuração de investigação criminal. Então, tudo errado aqui. Ademais, a jurisprudência dessa corte veda a vinculação remuneratória entre cargos públicos, cujas atribuições sejam distintas, de modo que qualquer reajuste no valor de um resulte automaticamente no aumento do outro. Havia uma espécie de cruzamento das remunerações, aqui a função gratificada, conectada com a remuneração de policial penal, então também por isso a gente tem a inconstitucionalidade. E aí, com base, né, resumindo, encerrando aqui, pessoal, na espécie, a gratificação estabelece a relação entre o cargo de agente penitenciário e de auxiliar de serviço de laboratório, que está dentro da Polícia Civil, circunstância que implica aumento remuneratório automático. Também houve ali uma espécie de emparelhamento de remunerações via função gratificada para poder compor essa lógica maluca de desviar agente da Polícia Civil para colocar dentro do sistema prisional. E aí, com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo e aí fez um ajuste temporal aqui, né? Ressalvar até a publicação da ata deste julgamento todos os atos praticados com base na norma, inclusive as gratificações concedidas. Claro, esses servidores estavam trabalhando, desempenhando a função na expectativa razoável de receber essa gratificação e
Também, por conta disso, o Supremo afastou o dever de restituição aos cofres públicos dos valores recebidos de boa-fé. Essa decisão do Supremo não pode rodar e cair nas costas do servidor público que está sendo vítima, entre aspas, desse desvio de função. Por todas essas razões, conclui o Supremo: é inconstitucional, a teor do disposto no artigo 37, caput, inciso 3 da Constituição Federal, norma estadual que institui gratificação e benefício de segmento do Serviço de Segurança Pública com base em atividades sem pertinência com as atribuições do respectivo cargo público ou que vincule a referida gratificação ao vencimento base da categoria profissional diversa. Resumo horrível, né? Horrível. Não ajuda a gente a alcançar a discussão que teve lá atrás. Então, por isso que nesses julgados que você passa o olho e fala, nossa, que bagunça, não entendi nada que saiu desse resumo aqui. E aí essa monte de nome de caso, a gente precisa, nome de cargo e questão muito localizada, muito local, a gente precisa generalizar, olhar para o problema constitucional maior, para te dar elementos para conectar esse entendimento com uma questão da corte. Você consegue ver a FGV escrevendo lá, no estado alfa, diante da insuficiência do quadro de policiais penais, ou talvez sem esse adendo, uma lei estadual conferiu função gratificada, ou, já pensou, no estado alfa, considerando-se o preparo dos policiais civis no manuseio de arma e no enfrentamento da criminalidade, qualquer coisa genérica assim, conferiu uma função gratificada para policiais civis para desempenhar a função de guarda e vigilância em estabelecimentos prisionais. Em vista desse regulamento, a lei estadual aí começa, inconstitucional, constitucional. Você pode até, parece inconstitucional, mas você tem que saber o que está depois da vírgula, né? O que está depois da vírgula. Inconstitucional por quê? Constitucional por quê? E aí, se você tem esse entendimento ilustrado nos termos que eu apresentei para vocês, você, em vez de gastar 3 minutos para resolver a questão, você gasta alguns poucos segundos. E com isso, meus amigos, a gente encerra. Deixei minhas redes sociais aqui de novo, né? Não mencionei, mas fica aí à disposição de vocês. Foi um prazer conduzir mais um episódio de Jurisprudência em Pauta com vocês. A gente está seguindo numa toada em que eu estou gravando esses encontros por razões de agenda pessoal mesmo. Tive algumas modificações e eu me sinto mais à vontade fazendo essas gravações para não correr o risco de estar começando aí episódios ao vivo atrasados com vocês, tá bom? Então, por questões de logística pessoal e de trabalho mesmo, carga de trabalho mesmo, eu estou tentando fazer essas gravações, preservando a regularidade nas aulas, não tendo atraso e fazendo elas num estado de espírito e tranquilos aqui com vocês, que é o que eu sempre primo, né, prezo nas minhas aulas. Creio que essa nova dinâmica não tem mudado tanto as nossas interações. Eu, claro, não consigo dar atenção ao chat, porque eu não estou ao vivo com vocês, mas se você está aqui ao vivo, né, no lançamento da aula, e sentiu uma dúvida durante a aula, já abre o Instagram do lado, fala, professor, estou assistindo agora Jurisprudência em Pauta, e pensei nisso. Põe lá o teu comentário, a tua dúvida, eu vou responder, tá bom? E se quiser deixar no chat também, eu sempre estou tentando voltar para as aulas anteriores, e se tem alguma pergunta, algum comentário, alguma questão que vai ficar ali eternizada no comentário da aula, eu deixo a minha resposta também, faço o meu contraponto para ficar de referência de resposta para vocês, quem não quiser me levar no particular no Instagram, tá bom? É isso, meus amigos, foi um prazer estar com vocês, mais um episódio, um forte abraço a todos, acompanhe o canal da Verbo, tá vindo aí eventos muito legais e interessantes para vocês, tá bom? E que eu tenha a oportunidade também de continuar participando, então vocês vão ter aulas comigo em outras dinâmicas diferentes aí nos próximos eventos. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.